casa dele e reclinou-se à mesa. Observe que não é sentar à mesa, é reclinar-se à mesa. As mesas daquele tempo eram mesas mais baixas e as pessoas que estavam à mesa ficavam meio que deitados assim em volta da mesa, com os cotovelos apoiados, os pés estirados. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo no coração: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Meus amados, Deus é muito bom. Caminhar com Deus é a melhor coisa da vida. Se alguém me pedisse para trocar o caminhar com Deus por qualquer outra coisa, eu lhe digo, e Deus me é testemunha, que não tem nada que chegaria a mexer comigo, nada nem arranharia a minha convicção de que meu tesouro é o Senhor. Isso eu não falo apenas porque eu li uma série de textos bíblicos e acreditei neles. Não, isso não seria inteligente. A Bíblia é um texto de milhares de anos. De Bíblia, os textos mais antigos têm 2000 anos, né? Quase 2000 anos. Então, os mais recentes, na verdade, mais antigos têm 3000 anos ou mais. Então, não é porque eu leio um texto e digo, não, é porque eu experimento alguma coisa. Eu vivo alguma coisa. Existe uma experiência. A teoria, a teologia, ela é fundamental para que eu entenda a minha experiência, para que eu valide a minha experiência. Mas no final das contas, a minha decisão não é por causa de um versículo, é por causa de algo que está acontecendo em mim. Você entende? O versículo, o texto, é para que eu entenda o que está acontecendo e saiba se de fato corresponde com o que já aconteceu na vida de outros que vieram antes de mim. Mas o que me diz que isso é verdade não está aqui, está aqui. O que está em mim, o Espírito Santo, é que testifica que o que está aqui é verdade. Você entende?
O texto pelo texto é o texto, mas o texto se diz inspirado a partir do momento que o Espírito que está em mim testifica. É o que Paulo diz, o Espírito Santo testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Pastor, mas a Bíblia não é inspirada? Lógico que é. Mas uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai ler a Bíblia e não vai acontecer nada nela. Porque o testificador da inspiração não fará nada com ela. Você entende? Então, é a partir dessa experiência, desse caminhar com Deus, que você começa a compreender esse Deus maravilhoso, esse Deus real, esse Deus presente. Eu digo a você, não tem nada melhor. Nada se compara, gente. Eu não canso de me impressionar com a presença de Deus. Ontem, por exemplo, eu saí para resolver algo que aparentemente era simples, mas que para mim era muito importante. Eu saí no início da tarde, correndo para lá e para cá, tentando resolver. Fui em vários lugares diferentes, não conseguia resolver. Quando estava perto de resolver, dava errado. E aí, quando estava já acabando o meu prazo, no fim da tarde, eu sentei num lugar assim e fiz uma oração. Eu falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer, me ajude a resolver isso. Impressionante. Minutos depois veio uma iluminação na minha mente. Uma coisa que aparentemente era óbvia, mas que eu passei mais de 4 horas correndo para lá e para cá e não veio. Logo que depois que eu orei, veio com muita clareza e eu corri naquele lugar com muita convicção. Cheguei em cima da hora e resolvi, deu tudo certo. E alguns dirão: mas isso é coincidência. Eu digo: não, na minha vida isso acontece direto. É depois da oração, é depois do clamor, é depois do pedir, é depois do buscar que a porta abre. Tem horas que as portas estão fechadas que não adianta, a gente bate. Aí você vai naquele que tem a chave de todas as portas. E é impressionante o que ele faz. E quando ele abre, ninguém mais pode fechar. Então andar com esse Deus, gente, é maravilhoso demais. E assim eu vejo o cuidado de Deus em absolutamente tudo na minha vida, sabe? Tudo tem um cuidado, tudo tem um trabalho de Deus ali. Eu noto um trabalho de Deus ali. Eu noto Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Ele age em tudo. Pastor, então a sua vida é perfeita? Não, minha vida não é perfeita, mas a culpa é minha. As coisas que dão errado são porque eu sou tolo, cabeçudo, eu falho, escolho errado, eu faço coisas erradas muitas vezes. Então, por isso que tem muita coisa que dá errado. De que se queixa o homem? Lamentações 3. Cada um se queixe das suas escolhas ruins, dos seus pecados. Mas do que depende de Deus é muito bom, gente. Sabe, você perceber que tem um trabalho ali, que tem algo acontecendo, que tem um cuidado, tem uma direção, tem um carinho, que mesmo quando eu erro, Ele está ali. Lógico que Ele não me livra das consequências de todos os meus erros, porque senão eu nunca vou aprender, eu vou ficar mimado. Eu tenho que aprender. Salomão fala isso em Provérbios, né? Se você livrar o homem sempre das consequências, ele nunca aprende. Você tem que deixar ele sofrer um pouco para aprender. Mas sempre há um cuidado. Sabe aquela casa onde você chega e você vê que alguém passou ali, arrumou, alguém cuidou? Aquela casa abandonada, a diferença? Então a minha vida nunca é casa abandonada. Tem sempre um cuidado, tem sempre um carinho, tem sempre um toque, tem sempre um conforto, tem sempre uma esperança. Eu sempre me sinto como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele está cuidando, Ele está guiando. E não tem nada melhor do que isso, gente. Não tem nada, não tem nenhuma relação, não tem homem com quem você possa casar, mulher, que faça isso por você. Não tem mulher com quem você possa casar, homem. Não tem amigo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Davi disse no Salmo 27, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá nos seus braços. Deus é melhor do que pai e mãe. Deus é melhor do que seu pai, melhor do que sua mãe. Foi Ele quem disse, foi o Senhor Jesus quem disse: se vocês que são maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. O Pai Celestial é melhor do que qualquer pai na terra.
Ele é bom, ele é essencialmente bom. E eu quero te fazer o convite que já foi feito pelo salmista no Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Quando Moisés pediu para ver Deus, sabe o que Deus respondeu a ele? Eu farei passar diante de ti a minha bondade. Porque essa é a minha essência, bondade. João disse que Deus é amor. É isso que flui dele. Então andar com Deus, gente, é a coisa mais fantástica, mais maravilhosa, mais preciosa, mais poderosa que pode existir. Por isso que Jesus disse que ninguém pode amar outro mais do que a Deus, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem nada. Por isso que a essência da consciência da relação é amar a Deus acima de tudo, porque nada se compara. Dele vem tudo, Ele nos dá tudo. Nele existimos, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ninguém dá a Ele primeiro, Ele sempre nos dá primeiro. Sabe? Tem pessoas que tem um raciocínio assim, tipo assim, ó. Peraí, quem foi que me carregou 9 meses na barriga? Minha mãe. Quem me deu peito? Minha mãe. Quem deformou o corpo para me gerar? Minha mãe. Quem esteve comigo em todo momento? Minha mãe. Quem madrugou por mim? Minha mãe. Quem sacrificou? Minha mãe. Mãe. Aí ele chega à inteligente conclusão, que eu acho muito inteligente. Rapaz, minha mãe é tudo que eu tenho. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Aí tipo assim, ele casa. Ele fala assim, peraí, essa mulher me carregou na barriga? Porque a gente ensina na igreja, não, ame sua mulher mais do que sua mãe, né? Porque deixará homem, seu pai e sua mãe, né? Aí essa mulher só fria comigo, né? Briga comigo, reclamona, murmuradora. Aí eu ligo para a mãe diga, oi filho, passa aqui que eu faço seu almoço, passo sua roupa. Por que eu vou amar mais essa criatura que eu conheci outro dia do que minha mãe que me carregou no ventre? Você entende? E faz sentido esse raciocínio. Eu não vou entrar nisso agora, mas é um raciocínio que faz sentido mesmo, né? O casamento acaba, a mulher vai embora, o marido vai embora, mas a mãe fica. E a mãe ama incondicionalmente, a mãe sacrifica, a mãe doa, a mãe tira dela para dar. Por que eu não vou amar minha mãe mais do que todo mundo? Faz sentido. Porque ele entende esse sacrifício materno, essa entrega materna, essa geração materna tão única. Mas quando você começa a compreender que Deus é maior do que a sua mãe em amor, aí você começa a compreender quem é Deus. Em Isaías o Senhor falou assim, ó, pode uma mãe, ele pega logo o máximo desse apego que é a mãe, né? Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Pode uma mãe esquecer de um filho no ventre? Ou seja, quase impossível. Aí Deus fala assim, ainda que ela esqueça, eu todavia jamais me esquecerei de você, Jerusalém. Eu amo mais do que mãe. Você entende isso? Davi fala no Salmo 139, quando o Senhor me formava no ventre da minha mãe, ou seja, no ventre da minha mãe não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor já me amava, já me conhecia, já trabalhava em mim. O Senhor fala a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe. Eu te amei antes da sua mãe te amar. Isso é muito profundo. Diga a alguém assim, Deus te amou antes de sua mãe lhe amar. Isso é muito profundo, meu amigo. Antes que eu lhe formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi, tive um plano para você. Então você começa a entender esse Deus, nossa, que coisa maravilhosa, que bênção, que coisa tremenda esse Deus. E andar com Ele, ter o cuidado dEle, ter a direção dEle, ter o amor dEle sobre nós, o perdão, a graça dEle. E o projeto dEle, tem um projeto para a gente aqui nessa vida, e um projeto eterno, um pós-vida, meu amigo. Porque todos nós vamos morrer, isso é inevitável, são duas certezas que nós temos na vida. Uma que nós vamos morrer um dia, a outra é que o Vitória nunca vai ser campeão brasileiro. Só tem essas duas certezas. Então, brincadeira, gente. Então,
quando você entende o que Deus fez, quem Deus é, esse cara é bom demais. É bom demais, e é bom demais ainda, vou acrescentar algo aqui. É bom demais porque tem o seguinte, porque nós somos muito desagradáveis a Deus. Tem esse plus aqui, que é a grande questão. Porque nós irritamos Deus, nós chateamos Deus, sabe? Nós somos pessoas, sabe aquela pessoa que te irrita, que te chateia? Você sabe, que pessoa inconveniente, que pessoa chata, que pessoa... É o homem para Deus. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Por quê? Por causa dos homens, não é por causa dos macacos não, nem dos cavalos, nem dos cachorros, dos homens. Em Gênesis 6, Deus olha para os homens e fala: que porcaria é essa? Que bicho ruim. Eu vou acabar com esse negócio. Me arrependo desse negócio. Que bicho ruim que eu fiz. E gente, quem é que mais faz maldade no mundo? O homem. Pega um jornal. Dá tristeza de ver um jornal. Tanta maldade. Você espreme o jornal, sai sangue. Todos os dias. O homem é muito mau. O bicho homem, né? O ser humano, ele é mau demais. Ele é perverso demais. Se Deus eliminasse o homem da terra, estava de boa. Porque é uma raça que não deu certo. É a espécie mais cruel, mais violenta, mais sanguinária, mais traiçoeira, mais perversa. Porque os animais, eles agridem para se proteger, eles matam para comer. O ser humano não, o ser humano mata por prazer muitas vezes. O ser humano tem prazer na dor do outro. O ser humano tem um ego absurdo, é uma espécie terrível. Então, como é que esse Deus tão santo, tão bom, tão justo vai caminhar com esse homem tão caído? Sabe? Isso complica, isso é complicadíssimo. E aí entra a revelação da graça e do amor. Deus amou o homem, esse homem caído, esse homem mau. Deus amou o homem, providenciou um sacrifício para justificar o homem e colocou dentro dos que creem um espírito, e esse espírito vai tornando esse homem pouco a pouco mais agradável a Deus, porque vai transformando esse homem na imagem daquele a quem Deus disse: nesse eu tenho prazer. Aleluia. Esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. E o Espírito Santo, como está em 2 Coríntios 3,18, vai gerando essa imagem de Cristo em nós, e nos tornando aos poucos mais agradáveis a Deus. Sabe? Aos poucos a gente vai se tornando pessoas que dão frutos melhores, vamos santificando cada dia mais. Pelo menos esse é o caminho de quem de fato anda com Jesus. Mas tudo isso é muito lento. Não é o nosso aperfeiçoamento que faz Ele nos aceitar, porque senão demoraria muito até sermos de fato aperfeiçoados. O que só acontecerá mesmo em plenitude na glorificação. É a graça mesmo. É Ele olhar para o chato, para o ruim, para o inconveniente, para o mal e falar: eu lhe aceito. Eu lhe amo. Eu vou te amar, vou fazer o bem para você, mesmo você não merecendo. Você entende, gente? E aí, dito tudo isso, eu quero dizer com poucas coisas agora para a gente ir para o texto e encerrar. Preste atenção. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar na sua casa. Quando chegou lá, esse homem tratou Jesus com a maior frieza, maior indiferença. Era comum dar água para lavar os pés. Esse homem não deu para Jesus lavar os pés da água. Era comum dar um óleo para perfumar o
o convidado, ele não deu. Era comum cumprimentar o convidado com um beijo assim no rosto, e ele não fez. Mesmo homens faziam isso uns com os outros. Isso não tem nada de homoafetivo ou sexual, é uma coisa de tradição, e ele também não fez. Frio, ali, olhando para Jesus, ouvindo, queria Jesus, mas daquele jeitão dele, sabe? Aquele jeitão assim, aquela pose. E de repente aparece uma mulher que entra sem ser convidada na casa, se coloca nos pés de Jesus, lava os pés dele. Os pés dele estavam sujos, porque não foram lavá-los pelo convidado. Então ela lava o pé dele na lágrima, enxuga no cabelo, depois pega um perfume que aparentemente é caro, e aí unge os pés dele. Simão começou a pensar: rapaz, se ele fosse de fato um profeta, ele sabia que essa mulher aí que está tocando nele é uma pecadora, ele jamais permitiria isso. Deixa eu lhe falar uma coisa antes da gente avançar no texto. É interessante que a mentalidade que não transitou para a graça entende santidade de uma forma totalmente equivocada. Há quem pense que santidade, porque santidade, esses termos santificar, tem sim uma ligação com separar, mas ele pensa que essa separação da santidade é um afastamento. Mas não é isso. A santidade não se revela no afastamento, ela se revela na diferenciação. Você entende? A santidade a partir da consciência do Evangelho não é se isolar de quem peca, mas é iluminá-lo, é você santificá-lo, é você abençoá-lo. Por exemplo, vou dar já que esse é um culto que a gente às vezes trata de coisas mais específicas, por exemplo para você. Lá em Coríntios, Paulo fala que uma mulher crente não deve separar-se do marido porque ele não é crente. Digamos, a mulher se converteu, o marido não deve largar ele por isso, a não ser que ele impeça ela de exercer a fé. Aí são outros 500. Aí Paulo fala assim: porque a mulher cristã, a mulher, a serva do Senhor, ou o homem também, ele santifica o cônjuge para a convivência, não para a salvação, porque para a salvação ele vai precisar ter a sua experiência pessoal com o Senhor, crer no Senhor para receber sobre ele o benefício da cruz. Mas para a relação, aquele que não tem o Espírito de Deus é santificado por quem tem, sem afastamento, pelo contrário, com comunhão. Como? Na diferenciação. Você, na sua vida de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de fruto do Espírito, vai santificando o outro. O outro xingava, era desequilibrado, mas quando ele vai convivendo com você, o que flui de você vai tocando nele, vai constrangendo ele, vai incomodando ele. Você entende? Eu participo de vários grupos de WhatsApp. Em alguns não são de crentes, mas em nenhum grupo que eu estou tem pornografia, tem nada disso. São todos homens lá. Mas por que não fazem isso? Porque a minha presença, a minha atitude ali, o meu comportamento constrange, dizem: não, isso aqui não rola. Então eles não fazem isso. Você entende? Então há uma santificação não pelo afastamento, mas pela diferenciação. Então, na verdade, o plano de Deus não é que a gente se afaste e se isole, é que a gente seja luz no meio das trevas. E você santifica os ambientes onde você está, porque você começa a trazer um outro tom. Está ali falando mal, aí você começa a falar bem, aí constrange quem fala mal. Estamos falando em vingança, você fala em perdão. Estamos falando em ódio, você fala em amor. As pessoas estão ali, derramando ira, e você traz paz.
Então você santifica não afastando, mas diferenciando, iluminando. Porque é muito fácil ser santo só convivendo com quem é crente, né? Com quem está cheio do Espírito. É muito fácil assim. Mas ser santo em meio aos lugares tumultuosos, os lugares onde a carnalidade está evidenciada, é que é o desafio. É ali que você tem que amar, abraçar, acolher, ter misericórdia. Então Jesus ele mostra para Simão que a santificação nele não é dizendo sai, mas é dizendo venha. A pecadora está tocando nele, aleluia. E por tocar nele ela vai ser santificada, porque ele é santo. O que tocar em você será santificado, meu irmão. Você santificará a sua empresa, a escola, a faculdade, sua família, porque você, com o rio que flui de você, vai santificando, vai abençoando, vai mudando, vai dando outro tom, amém, gente? A tudo que você toca. Mas esse homem está pensando aqui, se ele fosse profeta, não deixaria a pecadora contaminar ele, não sabe que é o Senhor quem está santificando a mulher. E aí, o que acontece? O Senhor lê a mente dele, o Senhor lê o coração dele. E conta uma história, fala: Simão, me diga, olha uma história. Um credor tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. Ambos não tinham como pagar. Isso é importante. Ambos não tinham como pagar, porque ninguém tem como pagar a Deus. Ninguém. Coloca isso no fundo do seu coração. Você não tem como pagar a Deus os seus pecados. Pecar contra Deus é muito grave. Provocar a Deus é muito grave. Irritar a Deus é muito grave. Confrontar a Deus é muito grave. E você não tem como pagar. Ambos, o que devia 500, devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Ele perdoou ambos. Quem vai amá-lo mais? Simão disse: eu imagino que seja quem foi mais perdoado. Ele falou: certo, Simão, é isso mesmo. Eu entrei na sua casa, você não me lavou o pé, não me deu água para lavar o pé, você não me deu beijo, nem me deu óleo. Mas essa mulher aqui, a pecadora, né? Ela me lava com lágrimas, enxuga com cabelo, me unge com perfume caro. Sabe por quê, Simão? Porque ela tem uma consciência muito mais profunda do que eu fiz por ela, e você não tem essa consciência. Deixa eu te falar uma coisa. A gente costuma achar que as pessoas mais religiosas, mais aparentemente certinhas, são as que mais amam a Deus, mais amam as pessoas, o que nem sempre é verdade. Sabe quem mais ama? Quem é mais grato, quem é mais humilde, quem entende o que recebeu e o que está recebendo de Deus. Porque quem não entende isso, o ego ilude na soberba e na amargura do mérito, e fica sempre achando que Deus e o mundo lhe devem. Então ele não consegue amar, porque ele está amargurado, sabe? Estava tipo assim, não estão me tratando bem. Sempre está um menos do que deveria, sabe? Sempre não tá, nunca está bom para ele, porque ele merece mais, ela merece mais. Mas quem entende que não merece nada, o tamanho da sua dívida diante de Deus, do seu pecado, a graça de Deus, o amor de Deus, esse consegue fluir em amor. Se derramar, beijar pé, ungir, cabelo, nada, ele se quebra diante de Deus. E como Deus é Espírito, como Jesus está sentado à destra do Pai, esse amor hoje de lavar pé não é feito por Jesus, mas pelos irmãos, pelos pequeninos. Jesus disse em Mateus 25: quando você fizer a um dos pequeninos, a mim fizeste. Vou lhe falar uma coisa: enquanto você não entender o que Deus faz por você, o amor de Deus por você, você não tem como amar de verdade, nem a Deus nem aos homens. Porque quem ama a Deus ama o outro. 1 João 4, se alguém fala que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso. 1 João 4, 20.
No 21 ele fala: se alguém ama Deus, ama o irmão. Porque a revelação do meu amor por Deus é amor pelo irmão. Você entende? Então, digamos, eu vou tentar clarear para você aqui. De repente, você recebe um dinheiro na sua conta, que você não recebe um dinheiro na sua conta. Veio uma restituição do imposto de renda. Aí cai na sua conta. Aí se você é uma pessoa ingrata, uma pessoa que acha que algo, né? Só mixaria. Mereço muito mais. Isso aqui. Essa pessoa, com esse coração, ela tem vontade de abençoar alguém? Não, porque ela está amarga. Ela já se acha injustiçada. Ela já acha que Deus a trata de uma maneira, a vida, Deus, o destino, a casa, sei lá o que ela pensa, abaixo do que ela merece. Então ela não consegue fluir em amor e em gratidão. E a vida dela é amarga. Mas quando a pessoa fala: meu Deus, que bênção, louvado seja o Senhor, eu nem esperava. Aí ela sai na rua e vê uma pessoa passando fome. Meu amado, ela não aguenta. Porque ela sabe a graça que ela recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias quando eu vou almoçar, Deus, eu falo de gente no círculo, ele sabe. Todo dia que eu vou almoçar, eu falo: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço a comida que eu como. Porque eu sei quem eu sou em natura. Eu sei quem eu sou sem a graça de Deus, sem o Espírito de Deus. Qualquer coisa boa que flui de mim, meu irmão, é a misericórdia e a bondade e o fruto do Espírito. Eu em natura não mereço nada. Todas as vezes que eu chego em casa eu penso, até brinco, minha esposa até dá risada, porque sempre foi assim, desde que morava, qualquer lugar que a gente morava é assim. Eu brincava com ela, né? Olha, aí você está morando aqui, você gosta daqui? Aí eu brincava com ela, perturbava. Porque eu sempre estou muito grato. Porque eu sempre me acho que eu mereço muito menos, porque eu sei que mereço muito menos. Então em tudo eu vejo o cuidado de Deus. Às vezes eu vou tirar a roupa para dar, aí eu começo a tirar uma camisa, tirar outra, tirar uma calça. Eu falo: meu Deus, mês passado eu dei um monte de roupa, como é que está parindo roupa no meu guarda-roupa? O que está acontecendo? Eu lembro que eu ganhei camisa, que eu ganhei roupa, que me deram, que não sei o que, eu comprei e tal. O que acontece? Como isso aconteceu? Como isso... O que fluiu aqui na minha vida? Que cuidado é esse? Que amor é esse? Que bênção? Que quando eu acordo feliz? E é quase todo dia. Eu acordo muito feliz. É muito raro não acordar feliz. Eu falo: que alegria, que paz. Olha os meus filhos. Olha para minha vida. O amor tem paz. Às vezes quando eu vou dormir, se eu morrer eu vou acordar no céu. Que paz. Que bênção essa fé, essa confiança, esse amor. Como eu conquistei isso? Eu não conquistei aquele que merecia conquistou. Eu vivo coisas que só Jesus merecia. Você entende isso? Quem anda com Deus vive coisas que só Jesus merecia. Mas você vive porque Ele tomou o seu lugar para você viver o lugar dele. Para você viver a filiação dele, a bênção dele. Mas quando a pessoa não entende isso, ela é fria até com Deus. Ela tem Jesus em casa, mas é fria. Já chamei ele para jantar. Quer o que mais? Tem que dar beijo agora? Tem que botar óleo em cabeça dele? Lavar pé dele. Bonitão. Como aí, vai embora. É o cara que se acha. E a outra não. Está agarrada em Jesus. Por isso tem muita gente que tem anos em igreja e não experimenta esse cuidado, esse amor de Deus. Porque está sempre longe, amargo, frio. Até a relação com Deus é tensa, de amor e ódio, sabe? Deus parece o pai da música de Fábio Júnior. Você foi meu herói, meu bandido. É um amor e ódio. É uma coisa tensa assim. Não, meu amado. Deus é maravilhoso. O Pai é maravilhoso. O cuidado dele é maravilhoso. Você tem que reconhecer a bondade dele.
Reconheceu tanto. Quanto mais você reconhece que Ele te perdoou, que Ele te amou, mais grato você é. Aí você quer servir, você quer derramar, você quer abençoar com prazer. Aquela mulher estava com prazer. Tipo assim, ó, olha, vou botar meu cabelo, né? Fazer o quê, né? Tem que botar meu cabelo. Eu fiz a escova ontem, minha roupa não. Ela queria enxugar, era um prazer para ela. Era um prazer ofertar o perfume a Jesus. Era um prazer lavar os pés na lágrima. Era um prazer imenso para ela. E o Senhor falou: vai em paz, você está perdoada, você está abençoada. Que quanto mais grato você, porque é um ciclo, quanto mais grato você é, mais graça você recebe. Quanto mais grato você é, mais graça você recebe. 10 leprosos foram curados, um só voltou para agradecer. O que voltou para agradecer ouviu: vai, a tua fé te salvou. Além de cura, recebeu salvação. Porque cada vez que você é grato, mais bênção você recebe. Você fica naquela posição ali de receber. E mais você derrama também. Porque quem é grato, ele para de ter aquela sensação, sabe, de assim, é meu, eu posso, eu conquistei, sabe? Que é a grande sensação que nos leva ao egoísmo. É o mérito. Eu ralei por isso. É meu, não. Precioso. É meu. Eu lutei por isso, eu não posso, ninguém pode tomar de mim. Não nada, rapaz. É Jó. Falei: você vai aceitar isso aí, Jó, tal, vai, Jó, murmura, vai, Jó. Seja ingrato. Ingrato o quê, mulher? Você tá doida? Quando estava bom, você gostava, né? Agora que está ruim, você não gosta, não, né? Sai daí, mulher, está falando igual maluca. Ele me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem primeiro deu a Ele para lhe cobrar alguma coisa? Romanos 11, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Meu irmão é bom demais. Ah, você não tem noção, não. É bom demais. Talvez você tenha. Mas talvez você não. Porque se eu ficar falando da minha vida aqui, você vai ficar com inveja de mim. Eu não quero isso. Eu quero que você veja na sua vida a bênção. Mas eu exemplo que eu tenho a minha, né? Mas eu vou olhando para mim, meu Deus, que bênção é. E eu fico pensando assim, a gente não tem noção, não é bom demais. É tanto detalhe, tanta coisa assim. Primeiro Deus me deu uma filha, né? Eu nem deu uma filha. Aí passou o tempo, a gente engravida agora, não, vamos fazer outras coisas, não, menina não trabalha. Aí demorou assim, quando a gente acordou, estava velho já, a menina estava ficando velha também. Tem que ter logo o menino, você vai ficar muito distante, vamos ter. A gente quer um menino. A gente vai ora, não vem. Aí Deus na hora certa, no momento certo, você tem cada detalhe, você não tem noção. Aí vem, e aquela convicção, vai ser um menino que a gente pediu. Sabe, tudo vai acontecendo, aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor. Tudo, gente. Não é que Deus tem que fazer meus caprichos. Ele podia não dar menino, podia dar menina, podia dar o que fosse. Gêmeos. Não é isso não, é porque eu vejo um cuidado, sabe? Eu vejo um amor, eu vejo um toque. Às vezes eu penso em alguém assim, meu Deus, aquela pessoa, meu Deus, eu oro, meu Deus, aquela pessoa, o que é que eu faço? Como é que eu vou? Eu queria falar com ela, mas eu estou tanto tempo. Aí a pessoa aparece na minha frente, Deus troca, eu não queria falar, mas só toma aqui a pessoa. Ele vai cuidando da pessoa. Ele vai interferindo tudo, ele vai fazendo. E ele quer ter essa relação com você. Ele quer te guiar. Ele quer que você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios 3:6. Você vê em tudo que Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Você vai vendo Ele em tudo. E vai vendo como você é abençoado, como você é querido. Amém, gente? Como você é amado, como a bênção dele está na sua vida. Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Mas para isso reconheça que você não merece, reconheça que você é um pecador, porque essa sua amargura te afasta desse lugar de bênção. Agora, olha que coisa forte para te encerrar. Isso aqui é muito forte, preste atenção. Preste atenção. O fariseu, para os homens, era respeitado, era um homem importante, era um homem socialmente relevante, estava ali de pose, ali, mas
tão distante de Jesus, tão distante de Deus. Aquela mulher tinha fama de pecadora, aquela mulher era rejeitada, mas estava agarrada em Jesus, estava recebendo graça, estava sendo renovada, estava sendo abençoada. Queira isso, meu irmão. Queira isso. Faça da meta da sua vida ser íntima de Deus, sabe? Ser íntimo de Deus. Cuidado com as armadilhas sociais que inflam o nosso ego. A gente quer demonstrar mérito, quer demonstrar honra, quer demonstrar grandeza. A gente vai se inflando em ego, na cara. Não. Esqueça, isso é uma bobagem. Coisa boa é ter o cuidado do Senhor na sua vida. Você é todo fraco, todo fraquinho, mas cuidado. Como Filadélfia, eu sei que você é fraco e tem pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta para você. Eu vou falar uma coisa, eu não quero ser um sucesso, eu quero que Deus faça sucesso na minha vida. Eu não quero conquistar nada, eu quero que Ele vença tudo na minha vida. Sabe? Eu quero ser aquela pessoa que recebe tudo. Ah, você não tem mérito nenhum. Isso é verdade, eu ganhei tudo de graça mesmo. Ah, eu não conquistei nada não, meu filho, eu recebo tudo pela graça. Ah, você não fez por merecer. Eu não fiz nada por merecer, nem quero fazer. Porque o que eu mereço é muito pouco, o que a graça pode me dar é muito mais. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Então, comece a virar a chave da sua mente. Não, para essa vaidade, a pessoa que merece, que conquistou. A pessoa, não, eu quero que saibam que eu dei a volta por cima. Ah, disseram que eu estava na pior. Eu estou na pior mesmo, mas Deus é bom. Eu estava na pior mesmo. Eu ouvi dizer que você estava mal. E estava mesmo. Eu me arrebentei, eu pequei, caí, errei. Mas a misericórdia dele me alcançou. Você entende, gente? E quanto maior é a sua fraqueza, maior é a glória de Deus na sua vida. Quanto maior é a sua força, menor é a glória de Deus na sua vida. Porque Deus não quer as coisas fortes. Porque as coisas fortes glorificam a si mesmas. E confundem todo mundo. Porque essa glória é falsa. Mas Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. As desprezíveis para confundir as que parecem que são, as que não são. Você entende? Para que toda glória seja dele. Então, quanto mais fraco você for, melhor. E não confunda a fraqueza com o pecado. A gente se afasta do pecado. Por quê? Porque o pecado é mal. A gente não quer o mal. A gente não é burro. A gente não quer fazer o mal. A gente não quer viver o mal. A gente não quer. A santidade é uma escolha inteligente. Amém, gente? Santidade não é uma questão de religião, não é uma questão de aprovação. Santidade é uma questão de inteligência, é uma questão de relação, de fazer boas escolhas. Quando eu falo de você ser fraco, de você não querer arvorar ser o melhor, e se gabar de ser o melhor. Não, sabe, você não precisa de nada disso. Você precisa da graça de Deus na sua vida, da bondade, de ser sustentado, sabe, de ser herdeiro. Você é um herdeiro. Herdeiro fez o quê? Recebeu. Você é sustentado. Passou isso a um convite à preguiça? Não. Pelo contrário, você vai trabalhar, você vai se esforçar, até porque é gostoso produzir. Mas saiba que é o Senhor quem te dá força para tudo. Se o Senhor não edificar em vão, trabalha. Quem edifica? É inútil dormir tarde e acordar cedo. Salmo 127, não é isso? Porque o Senhor dá a quem Ele ama até dormindo, amém, gente? Então você vai reconhecendo a graça. Ah, mas eu estudei, quem te deu força para estudar? Quem te deu saúde para estudar? Quem te deu inteligência para estudar? Quem te deu facilidade, né, para compreender as coisas? Foi o Senhor, tudo vem dEle. Estar no lugar certo, na hora certa, porque o Senhor quis. Deuteronômio 8 diz: quando você, Israel, prosperar na terra que eu vou dar, não diga em seu coração, a minha força adquiriu essa riqueza, eu adquiri a riqueza. Não, porque eu lembre do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para prosperar. É Ele quem faz acontecer. É Ele quem abençoa. Amém, gente? Então, quanto mais eu entendo essa dependência, mais eu me entrego. E não é só em cultos, não é só em oração na igreja, não é só em jejuns para Deus, mas é em amor ao outro. Porque, como eu já disse, a gente ama a Deus amando o outro, servindo o outro.
Os pés que eu vou lavar hoje é do meu irmão. O bálsamo eu vou derramar sobre ele. Você entende? Então hoje peça ao Espírito Santo que te leve a essa consciência de que você devia muito e foi perdoado, de que você não merece nada, mas pode receber tudo, ser herdeiro de Deus em Jesus o Cristo, porque aquele que merecia tudo foi tratado como quem não merecia nada. Aquele que não merecia castigo recebeu castigo para que nós que merecemos castigos não recebêssemos. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos permite paz, Ele tomou. A surra que nos permite paz, Ele tomou. Então entenda isso, se aposte disso em nome de Jesus hoje. Vamos orar essa canção, depois eu vou orar com vocês. Mas peça ao Senhor que te leve essa consciência. Não queira ser o fariseu, não, frio, que não ama, porque está sempre ingrato, infeliz, amargo.